Oi, hoje eu vou compartilhar com vocês todos os livros que eu li durante a Maratona Literária de Inverno, que aconteceu agora em julho. Foram 2 semaninhas de leitura intensa. Primeiro de tudo, eu queria agradecer a todo mundo que participou, todo mundo que estava presente nas lives, foi muito divertido. Eu também espero que tenha sido proveitoso e bom para vocês também, que não tenha sido nenhum surto. Nesse período de maratona de 2 semanas, então, eu acabei lendo 6 livros, foi um pouquinho menos do que eu previa. Eu tinha montado a minha tibiara aí com 9 livros, né? Só que os acontecimentos da vida aí, se você acompanhou a live, você sabe mais ou menos o que tava rolando. Eu não consegui ler os 9, mas eu li 6 e eu quero compartilhar tudo que eu achei desses livros aqui com vocês, tá? Antes da gente começar, se inscreva nesse canal se você ainda não for inscrito. Eu posto vídeos literários aqui toda semana, tá bom? Agora o YouTube, ele tem um novo sistema aqui embaixo. Você pode hypar o vídeo. Então, se você usar os seus pontinhos pra hypar esse vídeo, por exemplo, eu começo a subir no ranking dentro do YouTube e o YouTube vai me recomendar pra mais pessoas. Então, sempre que você tiver a oportunidade, tá assistindo um vídeo meu no celular, embaixo do vídeo tem a caixinha de comentários, arrasta pro lado e vai aparecer o botãozinho de hypar. Isso super me ajuda porque eu começo a aparecer mais para as outras pessoas, para descobrirem o canal, para ser melhor divulgado pelo YouTube, que, né, convenhamos que nem sempre é muito bom. Tá bom? Vamos começar então com a primeira leitura que eu fiz na live de 12 horas, no dia da abertura da maratona. Foi Uma Janela Sombria, de Rachel Gillig. Esse aqui é o primeiro livro de uma duologia. A Audi tá super rápida com as séries, então eu não duvido logo mais a gente já ter a conclusão publicada. Esse é um livro muito interessante que me remeteu a algumas coisas que eu já li no passado e que eu curti. E eu acho que eu vou despertar sentimentos e lembranças e vontades em pessoas quando eu disser isso. Mas eu já vou chegar lá. Aqui a gente vai acompanhar a história da Elspeth. O que acontece? Existe uma maldição, que é uma névoa que corre aí pelo reino. Se você é pego por essa névoa, você fica muito doente. Algumas pessoas saem dessa doença, mas algumas pessoas acabam tendo febre e desenvolvendo uma condição onde as veias, por exemplo, ficam pretas e a pessoa desenvolve magia. E isso é extremamente mal visto e perseguido pelo reino. Então, se você tem sinais de magia, essa pessoa é levada e tchau, né? Eles têm, por exemplo, uma guarda específica pra isso, que fica monitorando e vendo se não encontra essas pessoas, se acontecer, eles já levam. E a nossa protagonista, obviamente, quando ela tinha uma certa idade ali, ela foi pega por essa névoa, ela desenvolveu essa magia, só que ela tá sendo escondida pela família. E também nesse universo existe uma outra forma de magia que é mais legalizada, que são através de cartas. Então, imagina um negócio meio Sakura Card Captor, que cada carta tem um poder específico e você acessa o poder dessa carta, ela te dá alguma habilidade, só que aqui, se você usar demais, você começa a sofrer efeitos colaterais e cada tipo de carta tem um efeito colateral diferente. Tem uma carta, por exemplo, que ela faz a pessoa ficar muito mais bonita e atraente, só que ao mesmo tempo o efeito colateral é que essa pessoa vai perdendo a humanidade, ela vai ficando arrogante e fria, vai endurecendo o coração, sabe? Tem cartas que dão força, cartas que faz você ficar invisível, então tem várias coisas assim. Em certo momento, no começo da história também, a nossa protagonista relou numa carta e algo que havia ali dentro foi pra dentro dela, e ela tem essa voz na cabeça que ela chama de pesadelo, que é um ser que tá vivendo dentro dela. Aparentemente ele tem ajudado ela e sempre que ela precisa, sempre que ela tem que fugir de alguma coisa que tá acontecendo, ele dá forças pra ela, ela consegue ficar mais rápida, mais forte, só que ao mesmo tempo ela vai ao longo da história sentindo os efeitos colaterais de ter esse pesadelo dentro da cabeça. Eventualmente, é uma sinopse longa, tá? Eventualmente ela vai se juntar com um grupo de pessoas ali, com uns meninos, que ela vai descobrir que estão atrás dessas cartas para algumas coisas específicas. Então eles vão nessa missão, né, de tentar juntar todas essas Sakura Card Captors, basicamente. Gente, é muito divertido essa história, eu adorei esse sistema de magia, é super diferente, a protagonista, inclusive, ela tem algumas questões com as cartas que ela consegue enxergar, assim, então isso traz uma dinâmica diferente para a história também. Agora eu posso dizer para vocês que esse livro me lembrou muito a saga dos Corvos, então como uma protagonista que se junta com os meninos ali e vai atrás de coisas místicas, em busca de um objetivo que hoje em dia virou lenda e que tem essa basezinha sobrenatural. Então eu tive muitas lembranças de sentimentos parecidos de quando eu tava lendo Os Garotos Corvos. Os tipos diferentes de magia que existem, eu amei muito essa coisa do efeito colateral, então eu acho que isso também traz uma carga mais sombria de que a magia cobra o seu preço, tudo que você vai fazer aqui, nada é fácil, sabe? Nada é dado de bandeja, de repente você não fica super poderoso. Se você quer o poder, você tem que pagar esse preço. Se eu não me engano, esse é um livro de estreia, o que eu achei muito surpreendente. Eu com certeza vou ficar de olho nas próximas coisas que essa autora vai lançar. A voz na cabeça da protagonista também achei muito bizarro, foi uma das coisas que de fato me deu medo, porque assim, só de ter uma coisa na sua cabeça te observando e vivendo junto com você já é um conceito que me assusta um pouco. E a forma como ele vai falando e a forma como ele vai agindo, ela descreve assim que ela ouve as garras dele fazendo tic 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 tic
dentro da cabeça, sabe? Ui, dá até uma agonia. Esse é um livro jovem adulto, então é inevitável que você sinta isso na escrita. Então, em alguns momentos, como eu já li muitos livros nesse estilo, eu acabei com uma sensação de que eu já li coisas parecidas, mas ele tem um negócio nele que eu acho que ele busca essa estética gótica, a gente dá até pra ver pela capa, né? Mas ele tem sim essa atmosfera, essa coisa sombria. Parece que tá sempre de noite, parece que tá sempre nublado, sabe? Eu amo esses livros que não precisa descrever que tá, você sente através da narrativa e da forma que a autora tá contando a história que tá sempre nublado. Ele tem um envolvimento romântico, mas ele é zero pesado nisso, tá? Inclusive, ele demora um pouquinho pra desenvolver, é super de boa. É bem sutil pra quase nada, o que pra mim foi ótimo. As coisas que você mais quer resposta quando você termina esse livro, eu sinto te dizer que não vão estar aqui. Eu sei que ele é o primeiro de uma duologia, mas tinha coisas que eu já queria saber e ela me deixou, assim, segurando. Na verdade, quando você termina, ela traz outras reviravoltas relacionadas a outros aspectos que você não esperava que essas coisas iam ser reviravoltas, sabe? Então eu achei uma leitura super proveitosa, super interessante. Eu acho que eu comecei a maratona aí bem. Eu não li ele tão rápido quanto eu gostaria. Eu levei, tipo, a live inteira de 12 horas pra chegar na metade do livro. Mas ainda assim, eu adorei conhecer a escrita da autora, adorei conhecer essa magia. Chama Cartas da Providência. Essas cartas que ela, né, que tem todos esses poderes aí. Essa foi a minha primeira leitura, então, da maratona. E daí eu já pulei pra um outro livro de fantasia, que esse aqui é livro único e é de uma autora nacional, que é a Gil Domingues, maravilhosa. Então eu li O Canção dos Ossos e eu fui também positivamente surpreendido por esse livro. Tenho muito o que dizer sobre ele. Eu já até conversei com a Gil no Instagram sobre algumas coisas que esse livro me fez sentir em relação à minha vida pessoal e me encontrar na protagonista, sabe? Aqui a gente vai acompanhar essa protagonista chamada Helena. A mãe dela fez algo no passado que a gente vai descobrir só um pouquinho mais pra frente, então acho que não é algo que eu quero contar já de cara pra vocês, mas ela fez algo que é muito mal visto. A vida dela foi encerrada e a Helena, ela carrega todo o estigma que a mãe deixou. Então, as pessoas olham torto pra ela, quando ela quer alguma oportunidade, só dela ter o mesmo sobrenome da mãe, isso já afeta e às vezes as oportunidades acabam indo pra outra pessoa e não pra ela, só por causa do passado da mãe. E nesse universo existe um sistema de magia que tá atrelado à música. A Helena especificamente, ela é uma soprano, então ela usa a voz, o canto, pra executar magia. É um conceito muito interessante que você tem que ler pra você entender como é realmente a execução. Eu achei que seria de uma certa forma, enquanto eu fui lendo, eu fui vendo que não. Isso eu já vou entrar em detalhes mais pra frente, mas assim, ela tá nessa escola, nesse conservatório, que é meio que uma Hogwarts, assim. Parece muito vibe Dark Academia, uma vibe escola de magia, com castelos, né, com corredores e tal, e tem as salas onde ela vai ter as aulas de canto, junto com outros instrumentos. E existe um ranking dentro dessa escola, né, e ela quer, obviamente, subir nesse ranking, ela quer estar numa posição de prestígio. Eventualmente, quando você tá no maior ranking que tem ali dentro, você começa a trabalhar pro governo e fazer magia pro próprio governo, né? Então, é uma posição muito almejada, ela quer estar ali, só que para isso, ela vai ter que, eventualmente, entrar em conflito com as melhores amigas dela, que parece que não querem, mas no fundo, assim, elas também querem essa posição. Esse livro é um reconto do Fantasma da Ópera, então a gente vai ter esse ser que vai aparecer pra nossa protagonista. Eu adorei a escrita da Gil, eu achei incrível, eu achei ela encorpada, eu achei que ela é muito superior a muitos livros gringos aí que a gente fica endeusando, sabe? A gente tem esse problema de vira-lata em relação à nossa própria literatura nacional. Nossa, aqui ela deu um show, ela tem um estilo bem poético de vez em quando, ela pesa a mão o suficiente nas descrições, então cria também essa atmosfera lírica e passa, mais uma vez, assim como o livro anterior, a vibe gótica, muito imponente, assim, que eu me senti imediatamente transportado para esse castelo, eu consegui imaginar os corredores, eu consegui me imaginar ali vivendo o dia a dia com ela. Tudo vai colaborando também para uma sensação mais dark, e eu vou dizer para vocês que esse livro me surpreendeu, assim, na quantidade de coisas horríveis que acontecem, no sentido de sangue e braço voando e coisa desmembrada e violência. Tem algumas cenas que são bem violentas, então eu não esperava isso, sabe? Eu gostei muito da protagonista, eu amei que ela é uma personagem gorda, então a gente tem esse tipo de representatividade, principalmente no que vai tanger ali as inseguranças dela, então eventualmente isso vai afetar a forma como ela se vê, a forma como ela acha que os outros veem ela. Ela tá sempre em busca de aceitação, sempre em busca de sentir parte de um grupo, de ser amada pelas pessoas. O jeito que ela fala ali no começo já me deu um carocinho na goela, assim. Teve partes específicas que ela se descreve
amizade e eu me senti muito, tipo, que ela estivesse falando sobre mim, sabe? E as questões da amizade vão ser um ponto muito forte nessa história, principalmente, mais uma vez, nessa coisa da aceitação, de você querer fazer parte de um grupo, e a protagonista, eventualmente, ela vai perceber que as pessoas ao redor dela são muito mais próximas entre si do que com ela, e isso é algo que eu vivo muito na minha vida real, e é algo que eu tenho muitos traumas e gatilhos com isso, então, inclusive, foi algo que eu fui conversar com a Gil depois. Agradecer, na verdade, sabe, por ter me visto muito nessas questões, por mais que a protagonista receba muitas facadas nas costas o tempo inteiro, ela descobre coisas que estão sendo faladas sobre ela, e ela ainda sente aquela vontade de agradar as pessoas, de aceitar aquela pessoa de volta, por mais que ela tenha sido horrível, tóxica e tudo mais. E é algo na história que pode gerar um pouquinho de irritação, porque a protagonista, ela é muito inocente, ela é muito boa demais, é uma pessoa muito pura, assim, sabe? Então, ela sempre tá perdoando, ela sempre tá relevando as coisas, ela sempre tá acreditando no melhor das pessoas, e ela acredita no melhor quando a pessoa que tá ali na frente dela é um completo lixo. Às vezes, dá vontade de você dar um chacoalhão, assim, pra acordar. Pelo amor de Deus, filha, essa pessoa tá te fazendo de gato e sapato e você tá caindo na dela. Mas aí, eu comecei a perceber, mais uma vez, me ver na personagem, e que talvez em condições similares, eu até tomaria as mesmas decisões que ela, sabe? Então, eu achei essa construção, não é necessariamente aquela personagem que vai te agradar 100% das vezes, justamente porque ela é muito real e porque as pessoas são assim mesmo. Vamos falar agora sobre o sistema de magia, que não é aquela coisa esfregada na sua cara, não é aquela coisa com, já começa com 1 milhão de regras e tudo mais. É um sistema muito sutil. Eu até me perguntei por que não estava sendo mais desenvolvido e mais presente na história, por que as pessoas não andavam pelos corredores usando magia, sabe, e fazendo coisas assim. Até que começou a descrever como essa magia é feita, quando a Helena, por exemplo, começa a cantar. É uma descrição muito, primeiro, bonita, e segundo, que você percebe que é uma magia que vem de dentro, assim, que usa toda a sua força, que você precisa realmente fazer muito esforço, de que aquilo vai se tornar mais do que um simples uso de magia, mas um evento, sabe? Quando ela descreve, assim, ela fala que ela tá sufocando até ela conseguir liberar a voz dela, porque a magia tá aqui sufocando ela. Então, assim, é uma descrição muito diferente de tudo que eu já li, e o rumo que a história vai tomar é muito surpreendente. A protagonista, ela vai dessa pessoa inocente até uma pessoa que vai fazer de tudo pra chegar onde ela quer. Tipo, tudo mesmo. Tá? E daí eu deixo no ar pra vocês lerem e descobrirem. Olha, muito legal mesmo. Eu super recomendo. Canção dos Ossos é um livro único. Ele é um pouco grandinho, tá? Ele tem, tipo, 430 páginas, mais ou menos. Eu também levei alguns dias pra terminar, mas valeu muito a pena. Daí, como vocês sabem, a Maratona Literária de Inverno foi patrocinada pelo Esquilo. E eu li no aplicativo do Esquilo um livro de suspense, de thriller ali, que eu já tava devendo pra vocês há muito tempo, que é Onde Está Daisy Mason, da Cara Hunter. Finalmente li o meu primeiro livro da Cara Hunter. Eu já tinha ele no aplicativo há muito tempo. Eu não lembro se eu resgatei da maratona passada. Eu acho que tinha um voucher da maratona passada, inclusive. Desde lá eu não tinha lido esse livro. Aproveitar esse encerramento, esse último vídeo da maratona, pra agradecer também o pessoal do Esquilo, pra lembrar vocês de, mais uma vez, se você ainda não foi conferir, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. O aplicativo do Esquilo é um aplicativo onde você tem acesso a e-books e audiobooks no seu celular, no seu tablet, e dependendo de planos que você tem de empresas parceiras, você consegue o acesso no Esquilo pra ter um livro gratuito todo mês. E se você nem querer aquele livro específico que eles estão dando no mês, você pode trocar por outro. Então, basicamente, é um livro de sua escolha todo mês, sabe? E o Esquilo, durante a maratona, também liberou alguns vouchers. Foram 12 livros liberados, um deles sendo o audiobook, que eu soltei durante as lives e que eu vou deixar por mais alguns dias aqui pra vocês. Tá na descrição um linkzinho pra um documento no Google Docs ali, com a lista de todos os vouchers pra vocês resgatarem esses livros e vocês lerem no aplicativo de vocês do Esquilo, tá? Já aproveito pra dar um leve spoiler pra vocês também de GF com Esquilo na Bienal, coisas assim, mas eu trago mais informações pra vocês depois, tá bom? Pessoal do Esquilo, muito obrigado pelo patrocínio de mais uma maratona. Espero que todo mundo tenha aproveitado também os livrinhos. E então, eu li no aplicativo durante as lives Onde Está Daisy Mason. E aqui a gente vai tentar descobrir o que aconteceu com a Daisy Mason, basicamente. Que é essa criança que ela desapareceu no dia do aniversário dela. Os pais são pais muito estranhos, inclusive. E é um livro muito direto, tá? A sinopse é essa. A Daisy Mason desaparece no dia do aniversário e a gente vai tentar descobrir o que aconteceu. E é um livro de investigação bem simples, nada além de ir atrás de pistas. Vai aqui, pega uma pista, essa pista leva a uma outra coisa, essa coisa leva a outra coisa. Então, não é tão focado no desenvolvimento de personagens, tá? É muito mais sobre entrevistar pessoas e tentar solucionar um quebra-cabeça. Não tem nada de errado nisso, só que pra mim, eu acho que acaba tornando um livro um pouquinho
qualquer coisa ou o livro um pouquinho imemorável, sabe? Eu fico intrigado, eu me apaixono pelo caso, eu quero descobrir o que aconteceu, mas esse livro não fica comigo a partir do momento que eu termino ele entra aqui e sai aqui, sabe? A escrita também não foi muito ponto forte. Eu quero muito ler outros livros da Kara Hunter pra ver como que foi o desenvolvimento dela ao longo dos anos, os próximos livros que ela foi lançando, porque aqui tem alguns momentos, por exemplo, que os personagens, o protagonista, o investigador ali, né, ele conversa com a gente de um jeito meio informal. Por mais que funcione em um livro, por exemplo, quando tem um alto senso de humor, aqui especificamente não funcionou. Nesse caso, soou como um recurso um pouquinho amador. A investigação em si, sinceramente, gente, é nada demais. Os policiais e os detetives, pra mim, são todos a mesma pessoa, eram só nomes no papel. Ele ficava falando, e eu pedi pra fulano pegar um negócio ali, e o outro fulano foi tentar investigar não sei o quê. E pra mim, eu tava assim, ó, tipo, se não quiser ir também... Se quiser mandar o ciclano, pode mandar o ciclano, porque eu não sei quem que são essas pessoas, elas não significam nada pra mim. E a mesma coisa com os suspeitos, eles eram pessoas suspeitas que davam informações, mas eles por si só não tinham muita tridimensionalidade, foi tudo muito raso pra mim nesse livro. Então eventualmente eu acabei ficando um pouquinho desinteressado, acabei achando meio xoxo. Quando teve as grandes revelações, eu esbocei 0 reações. Me irritou muito, assim, que eu nunca vi uma polícia tão burra que nem essa, porque é muito sem profissionalismo, é muito ineficiente, eles pegam qualquer suposição, qualquer coisa que eles ouviram, assim, falar na rua, e eles levam aquilo como verdade e eles já saem tomando decisões em cima de só suposição mesmo, eles não têm prova das coisas, tem muitas reviravoltas que não servem pra absolutamente nada, além de despistar o leitor, e é muito chato isso. É frustrante, na verdade, eu gosto de ser despistado, não me entenda mal, mas é frustrante quando você vê que nada disso vai se casar com a resolução. É muita sensação de que eu li tudo isso, mas foi tudo tempo perdido, porque o que importava mesmo era só isso daqui. E assim, que final ruim, meu Deus do céu, que final podre. Nossa, eu juro que eu fiquei revoltado, eu tava até assim, tipo, eu ia finalizar o livro com 3,5, né, tava ok, mas quando terminou, quando eu vi que a conclusão era essa, imediatamente caiu, tipo, 1,5 estrelas. A sensação do tempo desperdiçado de revolta foi muito grande. Então é isso, eu fiquei muito triste, muito decepcionado, mas eu ainda não desisti da autora, tá? Foi meu primeiro livro dela, eu vou dar outras chances eventualmente, com muito medo, agora eu tô com muito receio, tipo assim, será que eu quero? Mas eu vou, tá? Mas aí, uma investigação que deu muito certo, um livro de suspense que foi incrível, é O Instinto Assassino, de Jennifer Lynn Barnes. Esse aqui é o segundo livro da série dos Naturais, que o primeiro volume eu já trouxe aqui pra vocês também. Eu panfletei horrores, que é a Academia dos Casos Arquivados, onde a gente tem um grupo de jovens que eles têm habilidades específicas ali de analisar pessoas e por isso eles são chamados para trabalhar junto com o FBI. Essas habilidades que eles têm são de traçar as pessoas. Então, uma, por exemplo, ela consegue olhar pra pessoa, ouvir ela falar e saber se essa pessoa tá mentindo ou não. A outra, ela consegue pegar alguns detalhes que ela ouviu sobre essa pessoa e traçar todo um perfil de como essa pessoa agiria em certa casa e o que que ela faria. Um deles é muito metaforando, assim, consegue identificar movimentações micro nas expressões faciais. Então, tudo isso, esses jovens juntos, uma entende muito sobre estatística e ela faz altas contas, assim, para determinar o que que é mais provável, o que que é menos provável. E tudo isso eles usam, então, em casos. Só que, assim, eles são jovens, tem, tipo, 16, 17 anos, não sei a idade, e eles não estão liberados para trabalhar em casos ativos. Eles vão em casos que estão arquivados, porque inclusive é o nome do primeiro livro, para tentar ver se acha alguma coisa que deixaram passar nesses casos que nunca foram selecionados. Só que eventualmente vai acontecer coisas ali em tempo real que eles vão querer meter o bedelho. Eles vão querer se envolver e ajudar. E aqui é um desses casos, né? A gente teve um no primeiro livro e aqui é um segundo. E eu achei, primeiro, uma reintrodução muito boa, porque logo de cara eu já peguei quem que era quem, eu já lembrei o que tinha acontecido e eu já tava, tipo, esquecidinho como sempre, né? Minha memória é horrível, mas eu senti que a autora me recebeu muito de braços abertos e logo de cara, assim, tipo, 30 páginas eu já tava mega envolvida, eu já tava, nossa, engolindo essa história. Dessa vez o caso, que é muito bom, é muito interessante, ele tem ligação com um dos personagens, tá? Vai afetar muito o psicológico dele e essa é a melhor parte desse livro, a desgraceira mental, porque vai tocar algumas coisas no passado obscuro que esse personagem tem. E enquanto a gente tá em personagem, eu achei o desenvolvimento deles aqui muito bom, porque no primeiro, os personagens pra mim ainda não era meio que a soma das características de cada um. E aqui a gente ganhou algumas camadas pra cada um, então eu acho que foi também ao mesmo tempo como um segundo livro de série, um avanço muito bom, mais um degrauzinho nessa escada. O único elemento que eu não curti muito no primeiro livro foi o triângulo amoroso, porque parecia que só existia dois meninos ali pra serem os pares românticos e
criar esse triângulo amoroso com a protagonista. Só que aqui eles já se tornaram pessoas muito mais distintas. Esse envolvimento deles ficou muito melhor de acompanhar. Eu realmente comecei a me importar com quem ela ia ficar, por exemplo. Esse não é o propósito do livro, não é o foco, tá? Não entendam mal, pelo amor de Deus. Não é muito focado em romance. Mas é um elemento que eu comecei a me importar mais. Eu comecei a criar afeição por um dele em específico e torcer para que a personagem ficasse com ele. E ele é bem mais substancial também no que tange o caso, por exemplo. Porque aqui a gente vai ter um negócio de serial killer. E tem cenas de interrogatório com um dos serial killers que foi preso que são muito boas, são sensacionais. Eu fiquei real impressionado com a caracterização do personagem e a tensão enquanto aconteciam essas séries. Eu juro pra vocês que teve um momento que ele tava tendo essa conversa com o serial killer que tá preso e eu comecei a imaginar o Joker, o Joaquin Phoenix, na minha cabeça, exatamente ele fazendo o papel de uma pessoa meio perturbada, meio irônica, assim, sabe? Nossa, foi maravilhoso. O primeiro eu já gostei, acho que eu dei 4,5. E esse aqui foi infinitamente melhor ainda. Pra mim, esse aqui foi 5 estrelas. Me entreteve do começo ao fim, fechou de uma forma satisfatória, deixou curiosidade pra continuar um terceiro livro. Já deu aquele gostinho de quero mais, de que se eu pudesse eu já pegava o terceiro e já emendava, sabe? Gente, muito bom essa série. É a farofona que ajuda, assim, pra você descansar a cabeça. E tá sendo toda publicada esse ano, né? Então a Alt tá correndo aí com as publicações. O terceiro acho que já sai em setembro, outubro. E o quarto já sai mais pro final do ano. Vai ser toda publicada esse ano ainda. Leiam, só leiam, porque é muito boa. E daí a gente chegou ali no mapinha da maratona, no clássico, né? Eu tava pensando aí se eu ia de fato pular ou não esse livro clássico, mas eu acabei lendo o curioso caso do Benjamin Button, do F. Scott Fitzgerald. E foi assim, muito rápido de ler, mais do que eu pensei que seria. Tipo, sentei ali antes do almoço, uns 40 minutos eu terminei esse livro. Ele é muito curto mesmo, assim. Você pisca, você já acabou. Mas é sobre esse rapaz, que chama Benjamin Button, que ele já nasceu muito velho. E quanto mais ele vai passando os anos ali, ele vai rejuvenescendo, na verdade. Então ele começa com um bebê meio enrugado, assim, meio feição de velho mesmo. E daí quando ele tem, sei lá, 12 anos de idade, ele já parece fisicamente com uma pessoa de, sei lá, 50. E ele só vai rejuvenescendo. Quando ele tá com 50 anos, na verdade, ele parece um jovem de 16. E a gente vai vendo as implicações disso no dia a dia, na sociedade, na família e tudo mais. Eu não tenho muito o que dizer sobre ele, porque realmente é muito curto, mas eu curti demais. Mais do que eu achei que gostaria, foi super divertido. Eu acho que ele é muito mais sobre o que ele quer dizer com essa história, como, por exemplo, como as pessoas podem ter já concepções fixas e pré-concebidas do que deve ser determinado momento da sua vida, sabe? Como a gente precisa se comportar e agir e ser de acordo com a nossa idade, de acordo com o momento que a gente tá. Mesmo que seja impossível da gente mudar algumas coisas, como é pro protagonista, tá fora do nosso controle, a gente ainda é esperado que a gente se encaixe num quadro de normalidade. Então a gente vê isso não só pela sociedade, mas pela própria família do Benjamin Button. É muito uma coisa assim, tipo, pra que ser feliz se você pode ser normal? Basicamente. Se a gente tem que viver dentro desse padrão de ser normal, dos padrões sociais, como isso pode colidir com a nossa identidade, com quem nós somos? E que às vezes as próprias pessoas próximas de nós não estão dispostas a fazer essa concessão de entender isso. Então, no caso do Benjamin Button, o pai, a mãe, as pessoas que estão ao redor dele, completamente negligenciando ele e simplesmente incapazes de aceitar quem ele era de verdade, simplesmente ele por ele, sabe? Então, é uma história muito triste no fim das contas e eu tô muito feliz que eu li e é isso que eu tenho a dizer, basicamente. Eu não tenho muito porque é realmente assim, tipo, 100 páginas é bem curtinho. E o sexto e último livro que eu terminei na maratona, na verdade eu terminei isso aqui, tipo, nos 45 de segundo tempo, acabei ontem, hoje é segunda, acabei ontem domingo, a maratona terminou no sábado. Eu me arrastei nesse livro porque, infelizmente, não foi uma leitura tão proveitosa. Foi legal, foi tipo, tô feliz que eu li, mas a que custo? Que é o Tinta, Sangue, Irmã Escriba, da Emma Torres. Esse aqui também é um livro de fantasia, esse aqui é um livro único, então graças a Deus não tem continuação. E parando pra pensar assim, eu acho que ele é bem completo em relação ao que eles propõem, em relação à aventurinha, né? Tipo, ela começa, tem meio e fim. E aqui a gente tem um universo onde a magia ela é através dos livros. Então, vou tentar descrever mais ou menos como funciona. Existem pessoas que são os escribas e eles são capazes de escrever magia nos livros. Só que essa magia é escrita com o próprio sangue deles. Alguns misturam ali com ervas, com coisas para elas ficarem mais potentes. Então, esses escribas vão lá, eles sangram e isso às vezes pode até drenar uma pessoa à morte, dependendo do quanto de sangue ela vai usar para escrever um livro. Alguns livros eles podem, tipo, secar esse sangue depois de usar 2 vezes, por exemplo, e daí você não consegue usar mais porque já esgotou. Outros têm um efeito mais duradouro, tudo mais. E existem as pessoas que conseguem sentir essa magia. Então, como são livros, por exemplo, descreve uma das personagens ali que ela passa na frente da livraria e ela ouve um zumbido, um negócio, então ela sabe que aqui, naquela livraria
livraria tem um livro que contém magia. Então essas pessoas conseguem usar, que também você corta o dedo, assim, pega um pouquinho de sangue e coloca no livro e você ativa a magia daquele livro. As nossas duas protagonistas, elas são irmãs, elas são do mesmo pai, só que são de mães diferentes, e elas nasceram nessa casa aí onde elas conhecem a magia. O pai delas morreu justamente tentando usar um dos livros ali, assim, e eventualmente elas se separaram. Uma tá lá na Antártida, trabalhando, e a outra tá dentro de casa e ela tá colocando proteções na casa para ela não ser encontrada, tudo mais. E o pai delas tinha esse envolvimento com os livros, eles têm vários livros ali, uma delas, né, dentro da casa, tudo mais. E a gente tem um terceiro ponto de vista que é o Nicholas. A gente já sabe logo de começo que o Nicholas é um escriba e ele tá vivendo debaixo dessa instituição que é a biblioteca, que é tipo como se fosse um grupo secreto ali, né, que tem um domínio de mais de 10 mil livros e eles têm essa mansão onde eles guardam os livros e eles querem meio que ter o controle de tudo, basicamente, né. E uma dessas personagens, que é a Esther, ela sabe, foi dito pra ela, o pai e a mãe falaram que todo dia 2 de novembro, se eu não me engano, em novembro, ela precisa vazar e sair de onde ela tá, porque vai vir pessoas atrás dela pra pegar ela e matar ela. Ela não sabe por quê, nunca foi explicado isso, então no começo da história, ela já diz que, tipo assim, dessa vez eu decidi ficar. Ela sempre ficou viajando, mas dessa vez já tá de, tipo, dia 5 de novembro e ela não saiu ainda. E daí começa a acontecer algumas coisas ali onde ela tá, ela percebe que, na verdade, vieram pessoas atrás dela. É isso, basicamente, tá? Essas irmãs, eventualmente elas vão ali se encontrar, vai ter uma conexão entre elas, você vai entender muito mais sobre a família, sobre o que cada coisa significa. O Nicholas também vai uma hora ali chegar e cruzar com essas personagens, a gente vai entender melhor sobre as ligações do que foi feito lá no passado, algumas promessas que foram feitas, alguns segredos, tudo vai se conectar, fica tranquilo que vai. E, na verdade, essa é a grande questão desse livro, que eu senti, e como é uma leitura conjunta do Catarse, muita gente sentiu a mesma coisa. Ele demora muito pra acontecer. Tipo, pra você entender mais ou menos, começar a sacar o que tá rolando, é uns 40%. E antes de chegar nesses 40%, tudo fica muito abstrato. Apesar dele não dar todas as palavras ali, porque tem coisas que você só vai saber lá no final, ainda assim, acontece algo que imediatamente ilumina a sua cabeça. Tipo, você vai... Ah, agora eu saquei. Só que 45% desse livro são 200 páginas, então até você chegar lá é um pouquinho cansativo. O livro ele tem esses pontos de vista alternado e acontece também muito de que cada vez que chega num novo ponto de vista, você tem aquele sentimento de você precisa se conectar com esse personagem de novo. Você precisa, tipo, vamos lá, vou começar a me importar com ele de novo, aí você vai se importando, os capítulos são um pouquinho grandes, então... Comecei, agora me prendi nele, agora eu tô interessado por esse personagem, agora vai acontecer alguma coisa. Aí corta, o capítulo acaba e muda pro outro ponto de vista. E você tem que fazer tudo isso de novo, você tem que de novo começar a se importar com ele, começar não sei o que. Aí a hora que chega no auge, no ápice, ele corta. E às vezes ele corta um ápice muito bom e vai pra um personagem que ele fica por 3 capítulos acontecendo nada. E fica aquela monotonia que você só queria voltar pra aquela cena, você só queria que as coisas começassem a acontecer. Então o ritmo dele não é dos melhores, a forma como foi disposto esses capítulos também poderia ter sido melhor. O sistema de magia eu achei bem subdesenvolvido, é muito conveniente, tipo, na hora que ela precisa que seja de uma forma, a magia vai se adequar e vai ser daquela forma. Às vezes ela joga uma informação simplesmente porque ela precisa que aquela informação faça alguma coisa ali na trama, sabe? Então eu queria muito que fosse algo complexo, algo que tivesse regras, por exemplo. Parece que a Deus dará, assim, é muito conveniente. Tem uma hora que a gente tem uma revelação que um cara fez algo lá relacionado à magia. E eu fiquei, nossa, gente, é fácil assim, simplesmente porque ele quis, aconteceu e não tem nenhum tipo de regra. Ele não detalha muito como as coisas são feitas. Então, por exemplo, quando o escriba vai escrever esses livros de magia, qual que é o pensamento dele, como que é o processo, como que é o interno de uma pessoa que tá escrevendo, o que que passa pela cabeça, como flui a magia, como faz pra isso acontecer, não sei. Tem, assim, leve detalhamento lá no finalzinho, mas, tipo, no final do livro só também, não mostra muito o processo de nada, é tudo muito genérico. Eu achei uma magia genérica. Eu não consegui sentir a magia do universo, eu não consegui entender a importância dela pra essas pessoas. As pessoas estão correndo, se matando por causa desses livros. Pra gente, assim, eu entendo o que eles fazem, mas eu queria que eles importassem mais pra mim como leitor, pra eu ficar também preocupado se eles vão conseguir ou não. Eu senti que tudo nesse livro tinha potencial pra ser desenvolvido um pouquinho mais além da superfície. Tipo, a biblioteca tem a mansão, né, que eu falei que ficam esses mais de 10 mil volumes e tudo mais. Poxa, eu queria ter tido a sensação de ler sobre uma biblioteca, de andar pelos corredores dessa biblioteca e sentir essa atmosfera sinistra e sentir a magia ali. Mas não, é só uma menção, é só uma aparição rápida, é só um tipo, foi ali. Eu queria, mais uma vez, ter passado por esse processo mental de como é escrever, de como é usar um livro, o que você sente, porque, tipo assim, a magia também ela não é muito fácil de ser lançada, porque você precisa, além de colocar o seu
sangue, lê o livro. E às vezes o livro tem tipo 40 páginas. Então você fica assim, minutos e horas lendo um livro pra lançar uma magiazinha. As conexões finais, o jeito que a história, o enredo vai se conectar ali também é um pouco confuso. Tem uma conclusão bem Disney. Muito Disney. Eu achei bem improvável, achei um pouquinho tosco algumas coisas que ela fez ali no final. Mais uma vez, muito conveniente. Então, assim, senti que é um livro com muito potencial, mas infelizmente ele não alcançou o potencial. Tudo nesse livro poderia ter sido desenvolvido melhor. Então, por isso, até acabei dando 3 estrelas, que é o meio termo ali. Para um livro mediano, 3 estrelas. E eu queria muito ter gostado. É um dos livros favoritos da Tamiri, se eu não me engano, desse ano. Eu tava vendo um vídeo recente dela. Então, já fui com bastante expectativa por causa disso. Mas, infelizmente, não rolou tanto, tá bom? E essa foi a minha última leitura, então, da maratona. Esses foram 6 livros que eu li. Me conta aqui embaixo o que você achou. Como foi a maratona pra vocês? Se vocês conseguiram ler bastante. Qual foi o seu livro favorito durante esse período também? Conta que eu vou adorar saber. Preciso de recomendações. Se você já leu algum desses livros que eu mencionei aqui também, se você concorda, discorda da minha opinião, tá bom? Vamos conversar aqui na seção de comentários. Lembra de, antes de ir, dar um hypezinho no vídeo também, usar os seus pontinhos aí pra me ajudar a alavancar no ranking do YouTube. Se você quer apoiar meu canal e quiser comprar qualquer um dos livros que eu mencionei ou qualquer outro livro, os meus links ficam aqui embaixo. Aproveita também para resgatar os e-books do Esquilo. E você pode, por último, também me apoiar assinando o meu Catarse, que é esse projeto mensal, onde você recebe vídeos extras, vídeos que não vão aqui pro canal, tá? Algumas leituras que eu faço só pro pessoal do Catarse, inclusive a gente vai estar com umas leituras aí, uns hot aí meio suspeito que eu tô pra ler também. E bastidores do canal, receber esse vídeo aqui, por exemplo, antecipado. Tá por dentro do que eu tô lendo, do que eu tô fazendo. Se vai sair algum projeto publicamente, o pessoal do Catarse recebe todas as informações antes. A gente tem sprints de leitura no Discord, a gente tá sempre junto ali conversando e lendo também. Enfim, é um monte de coisa legal que você pode ter acesso assinando o meu Catarse, que o link também fica aqui embaixo, beleza? Por hoje é isso, este é o vídeo. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo. Grande beijo pra vocês e tchau!